Aí uma decisão das torcidas do Corinthians, exatamente por causa daquele, não vamos chamar de foguetório, não foi um foguetório, foi um... Espetáculo pirotécnico. Sinalizadores. O Bernardo já disse que odeia aqueles mosaicos, mas aprova esses sinalizadores. Eu aprovo, eu não gosto de gente que joga morteiro no campo. Tá errado. Mas aquele espetáculo pirotécnico lá é espetacular. Tem a nota aí, Kleber? Depois, na sequência, eu já chamo o Stefano, só para a gente tentar entender a punição, né? A punição que vale exatamente para as torcidas do Corinthians nesta tarde de quarta-feira. E a punição diz o seguinte, vou tentar ler aqui, porque realmente as letras são minúsculas. Portaria Federação Paulista de Futebol, número blá blá blá, de 2 de abril, proibir a entrada das torcidas do Corinthians, publicado em 2 de abril de 25, às 13h44. Considerando os termos do ofício, datado de 31 de março de 2025, expedido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Juizado Especial Criminal da Capital, por meio do qual o ilustre primeiro promotor de justiça da Promotoria do Juizado Especial Criminal Central, UFA, recomenda a proibição da presença das seguintes torcidas organizadas. 2 pontos. Atenção, Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, não sabia nem que existia essa torcida, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp, em todas as praças desportivas até o final do ano de 2025. Atender integralmente a recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo para que seja proibida a entrada nos estádios de futebol de qualquer indumentário e objetos, faixas, bandeiras, etc., que identifiquem os associados das torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp, a contar desta data. Punição muito severa, Berna? Punição ridícula, né? Porque é o seguinte, se é para punir quem jogou o morteiro no campo, pega o camarada e afasta esse cara do estádio, né? O show pirotécnico, né, com sinalizador, aquele sinalizador não faz nada. Aquele sinalizador usado ali não faz nada, tá? Foi da fogueteira do Maracanã? Não, aquele era um outro sinalizador que era um sinalizador naval, né? Que atirava lá para o campo. Rosineri Melo, 1989, Brasil e Chile. Depois ela saiu numa famosa revista masculina. A Playboy. Pronto, falando. E outra, Cacá, então deixa os caras fazerem o espetáculo pirotécnico lá e você vai tirar as indumentárias, como diz a nota, né? A roupa dos caras, camisa que identifique os caras, bandeira, faixa, essa coisa toda. Aí os caras vão pro estádio igual. Vai de camisa preta. O camarada que é da Gaviões da Fiel vai de camisa preta, ele vai estar lá no estádio direitinho, bonitinho. Como os caras da Mancha Verde, que vão de camisa branca aos jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Ô Stefano, como é que essa medida da promotoria do Estado de São Paulo está repercutindo no público? Porque, ao que me parece, teremos casa cheia, mas como está dizendo o Bernardo aqui, é só o sujeito com uma outra camisa do Corinthians que ele entra na boa, né, Stefano? Boa tarde para você. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Berna. Gustavinho, a.k.a. Bumblebee, hein? Pelos corredores do Band Esportes e da TV Bandeirantes. É o que vocês estavam falando, só que gera uma interrogação, né? Porque essa medida em relação aos uniformes das torcidas organizadas saiu há pouco, né? O que dizia antes o Batalhão de Choque de São Paulo era em relação a faixas, bandeiras e instrumentos. Agora sabemos que essa punição vai até o final de 2025, porém as torcidas organizadas, uniformizadas, não sabiam que não poderiam vir vestidas, trajadas para o jogo de hoje. Essa punição começa a correr a partir da partida contra o Huracan de hoje à noite, de daqui a pouquinho, na verdade. E eu já vi algumas aglomerações de corintianos uniformizados. Torcedores da Gaviões da Fiel, torcedores da Pavilhão 9, uniformizados para este confronto. Então a gente vai ter que observar bem de perto para ver o que vai acontecer na entrada desses torcedores. Mas por enquanto aqui está
pouco movimentado. A gente está aqui no setor oeste, ali a portaria de entrada, inclusive aqui, ó, Cacá, aqui não é muito bem o lado das organizadas, pelo contrário. Aqui tem que ter plata, viu, para subir essas escadas de mármore aqui, Cacá. Mas o time do Corinthians é esse, a torcida está se questionando bastante em relação ao goleiro. Pode falar. Não tem pergunta não. Pode seguir, fica à vontade aí, Stefano. Perfeito. Achei que você questionou alguma coisa, Cacá. Mas fala-se muito, além dessa punição, né, dessa troca. O Matheus Donelli agora entra na partida, porque o Hugo Souza lesionado, como vocês já bem falaram, provavelmente de 4 a 6 semanas, a ausência do Hugo Souza. E aí a interrogação fica no meio de campo para quem vai ser o substituto do Garro, né? A gente tem até uma provável escalação aí na tela para vocês, justamente com o Matheus Donelli no gol, a linha de 4 com o Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Anguilhere, meio de campo com Ranielli, José Martínez, Carrillo. Aí temos a dúvida de Ramon Dias se vai com o Romero ou Igor Coronado, e aí no ataque essa dupla que o torcedor corintiano já conhece bem, o Memphis Depay e o Yuri Alberto. Então, força máxima dentro de campo com aquilo que o Ramon Dias tem para usar na partida de hoje, na estreia da Sul-Americana, mas não vai ser força máxima dentro de campo, né? Justamente por tudo que a gente já comentou a respeito dessa punição do Batalhão de Choque de São Paulo. Cacá? Muito bem. A previsão do Garro é a pior de todas, né, Stefano? Talvez ele volte só depois do Mundial da FIFA, é isso? Isso, perfeito. Perfeito, porque embora o Corinthians não tenha avisado ainda de fato qual que é a previsão do Hugo Souza, a gente, por já acompanhar inúmeras notícias de lesão, foi informado que é uma lesão grau 2 muscular na perna direita. Em média, o que se tem é de 4 a 6 semanas. Então, se for uma recuperação rápida do Hugo Souza, ele fica 1 mês fora dos gramados. Se for uma recuperação um pouco mais lenta, um pouco mais morosa, são 6 semanas aí, 1 mês e meio pro Hugo Souza. Já dá para prever. Já em relação ao Garro, é uma interrogação, porque ele fica de fora por tempo indeterminado. Ele, inclusive, não está no Brasil, foi se tratar na Espanha, foi para Madrid, o Corinthians liberou, o departamento médico do Corinthians liberou o jogador para cumprir um tratamento de 1 semana, prorrogável por mais uma, né? Eles vão tentar adiantar a volta do Garro. Esse tratamento é uma grande interrogação, né? Eu queria até saber de vocês, porque normalmente a gente vê o contrário, né? Jogadores que atuam de fora do Brasil voltando para cá, porque a gente tem um departamento médico normalmente excelente aqui em todos os clubes, principalmente quando falamos de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Agora é o contrário, ele vai se tratar na Espanha para tentar acelerar esse processo e caso dê certo essa recuperação patelar aí do Garro, ele ainda pode ficar mais 1 semana em Madrid. Mas, por hora, uma grande interrogação na volta do meia corintiano, Cacá. Muito bem. Acho que não vai chover hoje não, né, Stefano? O tempo, pelo menos, está seguro, porque no final da tarde aqui em São Paulo, dependendo da região, o mundo desaba. Aliás, parabéns ao seu repórter cinematográfico que já ouviu nosso... Quem é que está junto com você aí, Stefano? No que, Rafael Pinotti, no que você falou, ele já jogou pra cima. A gente suou, viu, aqui, Cacá? Vai ser difícil cair alguma gota d'água. Estamos aqui desde da 1 da tarde, mais ou menos, chegamos aqui 12h30. A gente teve que ligar o ar-condicionado no carro nesse tempo de descanso até o próximo link aí para deixar a galera do Band Esportes informada. Mas o céu tá bem limpo, o céu tá tranquilo, dificilmente. É óbvio que previsão do tempo é um negócio muito difícil. Até quem sabe ler os gráficos erra, imagine eu aqui, mas se fosse para apostar, eu apostaria que vai ficar tranquilo até o final desse jogo. Muito bem, muito bem. Legal, Stefano, continue observando com relação ao torcedor das organizadas em cima desta proibição do Ministério Público, se alguém vai aparecer com a camisa ou se rapidamente, né, a Polícia Militar já vai intervir de alguma forma aí para que isso não aconteça. Qualquer coisa você chama a gente, tá bom, Stefano? Que vai aparecer, vai, né? Combinado, mas que vai aparecer, vai, porque eu já vi alguns torcedores com camisa das organizadas, sim, Cacá. Legal. Obrigado, Stefano Alba, direto